Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa obra bem surpreendente do Nicolau Maquiavel, a peça A Mandrágora. Temos aqui uns guias, resumos, até análises que dissecam essa comédia. Exato. E é curioso, né? Porque, assim, parece só uma comédia, foi escrita ali por volta de 1518, logo depois de O Príncipe, mas o material que a gente analisou aponta para algo bem maior. Uma sátira da moral da época, claro, mas principalmente quase um manual de estratégia, sabe? De manipulação. Uhum, é isso. A nossa ideia aqui é tentar entender como Maquiavel usou uma história de amor, de conquista, para, na verdade, ensinar sobre, bom, sobre como envolver, manipular e atingir objetivos. Vamos lá, então. Para começar, a trama básica. Tem o Calímaco, um cara rico, que está obcecado pela Lucrécia. Ela é super virtuosa, bonita, mas está num casamento infeliz com o Nícia, que é um doutor em leis meio ingênuo, mais velho. E eles não conseguem ter filhos, Isso. E o Calímaco quer Lucrécia de qualquer jeito. a qualquer custo. E aí entra uma figura-chave, né? O Ligúrio. Ah, sim, o Ligúrio. As fontes destacam muito ele. É o parasita esperto, o articulador. E o interessante é que ele não faz por lealdade ao Calímaco, não. É puro interesse. Ele mesmo admite que se aproveita dos ricos, né? Manipula todo mundo ali. Ele é o cérebro por trás do plano, então. Totalmente, o arquiteto da coisa toda. Um exemplo clássico daquela inteligência prática voltada para resultado que a gente associa a Maquiavel. E qual é o plano mirabolante? Bom, eles fingem que o Calímaco é um médico famoso e que ele tem uma poção de fertilidade, feita de mandrágora. A planta que dá nome à peça. Exato. Só que tem um porém perigoso. Quem dormisse com a mulher depois dela tomar a poção, morreria. Uma desculpa, claro. Ah, entendi, para justificar que outra pessoa precisaria fazer esse sacrifício. Isso. Um desconhecido qualquer passaria a primeira noite com ela. E esse desconhecido seria, claro, o próprio Calímaco disfarçado. Mas e a Lucrécia? Se ela era tão virtuosa, religiosa, como convencê-la? Esse era o grande desafio, né? Precisamente. E aí entra outra figura essencial, o Frei Timóteo. É ele quem vai, bom, flexibilizar a moralidade da coisa toda. O Frei usa uns argumentos assim, bem capciosos, né? As fontes mostram ele relativizando o pecado, dizendo que a intenção, a vontade, é que importa mais que o ato físico. Quer dizer, o corpo pecar não seria tão grave assim. É por aí. Ele diz que isso é conversa fiada nesse contexto. O que importa é o objetivo final. Ter um filho, agradar o marido, o fim justificando o meio, basicamente. Uma crítica direta à manipulação da religião para fins bem terrenos, né? Exatamente. E o mais impressionante é que funciona. Funciona. O Calímaco, disfarçado, passa a noite com a Lucrécia. E depois, Depois ele revela quem é, declara o amor dele, e ela, bom, ela aceita. Aceita continuar o caso com ele. aceito. Mas e toda a virtude, a religiosidade? Aí que tá o ponto mais psicológico da peça, talvez. A justificativa dela, tem um monólogo final dela que é incrível. Ela racionaliza tudo, diz que foi a astúcia do Calímaco, a tolice do marido, a ingenuidade da mãe dela, que também ajudou, E a malícia do Frei, né? e coloca a culpa em todo mundo. Em todo mundo. E conclui que foi uma determinação do céu, algo que ela não podia recusar. E tem aquela frase que as fontes citam, é forte. Qual? O engano é delicioso se os desejos prometem realizar. Quer dizer, ela não só aceita a manipulação, como encontra prazer nela porque realizou um desejo, e ainda joga para uma vontade divina. É uma racionalização completa. Uau! Então, essa peça toda é tipo um espelho daquelas ideias que a gente sempre liga a Maquiavel. Fins justificando meios, o jogo de aparências, usar a sedução e a manipulação como ferramenta. Exato. As análises que a gente viu interpretam a peça justamente assim, como uma demonstração prática desses conceitos. Não que Maquiavel esteja negando a ética, mas ele parece analisar uma outra ética, né? Uma ética pragmática, focada na eficácia, no resultado, bem diferente da ética cristã idealizada da época. E tem aquela comparação que algumas fontes fazem com o jeitinho, né? Sim, achei isso interessante. Não como algo só nosso, brasileiro, mas como um recurso humano universal, sabe? Essa tendência de achar brechas, de adaptar as regras para conseguir o que se quer. Maquiavel teria sacado isso e colocado na peça. Fica bem claro, então, que a Mandragora vai muito além de uma comédia para divertir. É quase um estudo de caso sobre poder, persuasão, até auto-engano.
Sem dúvida. Mostra como essas táticas são atemporais, né? Manipular a linguagem, justificar os atos pelos resultados, usar a moral de forma seletiva. Isso não ficou lá na Florença do século XVI. Pois é, e isso faz a gente pensar, né? O quanto dessas estratégias, da aparência, da persuasão meio torta, de justificar os meios pelos fins, o quanto disso ainda rola hoje nas nossas relações, no trabalho, na vida. Uhum. Às vezes de forma bem sutil. Exato. Talvez de um jeito que a gente nem percebe direito. Fica aí a reflexão para quem nos ouve.